Boa noite, pessoal. Seguindo o nosso bonde aí, né? Vamos ver como fazer o salvar. Então, dá 2 cliques no menu e abre o evento onClick do salvar. Aqui eu faço uma ressalva porque a explicação do salvar e do abrir, de como esses dados vão ser gravados de forma binária no nosso disco, no HD, vocês me cobram porque eu vou explicar isso na sala de aula. Então, quando a gente chegar nessa parte das atividades na nossa disciplina de orientação ao objeto, vocês me chamam a atenção para esse fato, porque aí eu vou fazer a explicação de como a gente faz a conversão, né, a leitura e a escrita dos dados da nossa classe, da estrutura da nossa classe, dos dados armazenados nessa estrutura, para um arquivo do HD, ou do arquivo do HD para a memória RAM do computador. Porque quando a gente está com isso salvo na nossa classe, na instância do nosso objeto, essa estrutura da classe e os dados, né, o estado das propriedades dessa classe, estão salvos na memória RAM. O salvar, ele vai copiar essa estrutura e esse estado para o HD. E vai salvar no HD de forma crua, vamos assim dizer, né? Do jeito que está lá. E aí o abrir vai fazer o oposto. O abrir, ele vai ler do arquivo salvo no HD e copiar para a memória RAM do computador. Tá certo? Então vocês me lembrem na hora que chegar nessa parte, que aí eu explico isso na sala de aula, né? Como que isso ocorre de forma teórica na sala de aula. Aqui eu vou focar mais na questão da programação em si, né? De como que a gente faz isso no Delphi, tá? Lembrando que isso é útil, a gente não está trabalhando com um banco de dados aqui, né? Isso é muito útil, por exemplo, quando a gente trabalha em pequenas informações para serem salvas no nosso programa, como arquivos de configuração do nosso programa, ou então no caso de jogos, né, os dados são salvos, muitas vezes são salvos desta forma, porque quando você tem um jogo, você não tem que ter um servidor de banco de dados para que as fases sejam salvas do jogo, né? Então as fases são salvas, lembrando que o personagem vai ser um objeto, os inimigos serão outros objetos, né? Ou às vezes o próprio mapa da fase é um objeto também, tudo isso é salvo na forma de arquivo, tá? Você não tem um banco de dados para salvar essas informações. Então essa daqui é uma forma primitiva da gente salvar os dados que serve para qualquer coisa, né? Dá para salvar qualquer coisa que a gente quiser. E carregar depois, claro, qualquer coisa que a gente quiser, tá certo? Como que a gente vai fazer, né? Eu não vou mostrar como gravar a classe inteira, eu vou mostrar como gravar informações do tipo numérico, informações do tipo texto, e aí depois eu deixo um tempo para vocês fazerem para todas as propriedades da classe. Porque aí não tem segredo, se sabe gravar número, vai ser sempre daquela forma, se aprendeu a gravar texto, vai ser sempre daquela forma, só tem que tomar cuidado com a ordem que você usou para gravar, porque tem que ser a mesma ordem que vocês vão usar para ler depois, tá certo? Então, nesse caso, eu vou declarar aqui algumas variáveis. Uma delas, né, vai ser a variável arquivo, que vai ser a variável responsável por armazenar os dados no HD, né? Então, essa variável arquivo vai ser do tipo tFileString. Esse tipo é um tipo especial, né? Strings são variáveis de fluxo. A gente tem um memory string que a gente usa no projeto da cantina para poder gravar uma imagem no banco de dados ou para ler a imagem do banco de dados. Aqui a gente usa um file string
para poder gravar uma imagem ou um arquivo ou o que a gente quiser gravar dentro do HD, dentro do disco, um arquivo, ou carregar, né, um arquivo do disco para o nosso programa, para a memória do computador. Então vai ser um T-File Stream. Vou ter uma variável temporária aqui que vai armazenar números do tipo integer, números inteiros, e vou ter uma variável tamanho buffer, que também vai ser inteira, e uma variável para armazenar texto, Essa variável para armazenar texto não vai ser do tipo string tradicional que a gente está acostumado. A gente vai usar um tipo especial que é o ANSI string. De uma determinada versão do Delphi para cá, né? Se eu não me engano, acho que da 2010 para cá, o Delphi começou a trabalhar com textos Unicodes. Antes disso, ele trabalhava, né, com textos padrão ANSI, tá? Qual que é a diferença, professor, do Unicode e do ANSI? Lá em MC, vocês aprendem que cada tecla do nosso teclado, cada caractere do nosso teclado, seja ele uma tecla especial ou uma tecla comum, né, possui 1 byte de informação, ou seja, 8 bits que podem estar em zeros ou em uns, tá? Essa informação em 1 byte é muito limitada, a gente consegue ter no máximo aí 255 símbolos, não dá para ter mais do que isso, por causa dos 8 bits que compõem esse 1 byte, tá? Se isso estiver confuso, também me cobra na aula que a gente faz uma revisão, né? Então o ANSI ele trabalha nesse padrão de 1 byte para cada caractere. Um código numérico que vai de 0 até 255 para cada letra do nosso teclado. O UTF-8 não. O UTF-8 ele trabalha com 2 bytes para cada caractere. Ele tem 1 byte baixo e 1 byte alto. Então, ao invés de trabalhar com 8 bits, ele trabalha com 16 bits. Isso faz com que a gente consiga representar muito mais do que 255 caracteres, né? A gente consegue aí representar um universo bem maior de caracteres, tá? Todos os editores modernos de texto trabalham com o TF8, tá certo? A gente vai trabalhar com ANSI String primeiro para simplificar o processo. Segundo, porque o nosso arquivo fica menor. Para cada caractere eu vou usar 1 byte só e não 2. Tá? Então para cada frase, para cada palavra, ao invés de usar 2 bytes para cada caractere, eu estou usando um só. Então a ideia é essa, simplificar o processo. Tá certo? Legal. Agora que eu tenho as variáveis, eu começo, né, com a minha caixa de diálogo. Então, assim como a gente fez no bloco de notas, né, se a minha caixa de diálogo SD veículo.execute, se ela apareceu na tela e o cara clicou no botão salvar, né? Porque se ele clicar no cancelar, esse cara retorna falso. Se ele clicar no salvar, ele retorna true. Poderia, como está dentro de um if, eu poderia fazer só isso. Mas eu gosto de colocar assim, né? Gosto de colocar assim, porque fica mais legível para o aluno entender o que está acontecendo aí. Tá certo? Então, se a minha caixa de diálogo foi executada, eu programo toda a parte que salva o arquivo aqui dentro. Se não, eu pulo e não faço nada, né? Se o cara clicou no cancelar, eu ignoro tudo que está aí dentro e não faço nada, tá certo? Então, o cara digitou o nome do arquivo, clicou no salvar. A primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar com a nossa variável arquivo. A gente precisa criar uma instância de tFileStream, senão não dá para usar a classe. O create de tFileStream ele precisa do caminho e do nome do arquivo que ele vai acessar ou que ele vai criar. A gente tem que fornecer aonde, qual arquivo que ele vai trabalhar.
Da onde vem esse arquivo? Acaba de vir daqui, ó. O cara acabou de escolher e clicar no salvar, digitou o nome do arquivo lá, o caminho, e clicou no salvar. Então ele vai vir do nosso sd veículo.filename, que é a propriedade que contém, né, o caminho e o nome do arquivo que o cara escreveu na caixa de diálogo. Legal, agora que eu estou com a minha instância criada, minha variável tem toda aquela estrutura necessária para manipular o arquivo, a gente começa apontando ela para 0. Isso é só para garantir que a variável está no início, né? O nosso arquivo está vazio, não tem nada gravado. Mas isso daqui é uma boa prática, só para garantir que o ponteiro vai estar no início do arquivo, tá certo? Legal, o ponteiro está no início, né? Deixa eu fazer uns comentários aqui, né? Para não ficar muito confuso. Então aqui cria a instância de tfile stream, criando ou sobrescrevendo arquivo do SD veículo no disco, tá? Importante, além do nome do arquivo, a gente precisa dizer como que ele vai abrir esse arquivo. No caso do salvar, a gente vai usar o fmcreate para dizer que ele vai escrever esse arquivo. Então, se o arquivo não existe, ele cria. Se o arquivo já existe, ele vai escrever em cima, ele vai sobrescrever o arquivo. E o que estava vai ser perdido e o novo vai ser salvo em cima. Tá certo? Então, fmcreate para dizer que vai abrir na forma de escrita e não na forma de leitura do arquivo. Position 0, né? Posiciona no início do arquivo. Se é um arquivo novo, isso aqui é desnecessário. Mas como eles podem sobrescrever um arquivo já existente, isso daqui é importante para que ele comece no início do arquivo e não no meio ou no final do arquivo, né? Aí a gente começa a gravar os dados da nossa classe. A primeira coisa que eu vou gravar vai ser um modelo do carro, que é aqui o nosso primeiro campo, né? O modelo do carro. Então eu vou gravar um campo do tipo texto. Isso é muito importante. Se eu for gravar um texto, a primeira coisa que eu preciso saber é o tamanho desse texto que eu vou gravar. A razão disso vocês vão entender quando eu explicar na aula a parte teórica. Então eu preciso saber o tamanho do texto. Sabendo o tamanho do texto, primeiro eu gravo no arquivo esse tamanho. Então o meu carro é o carro Focus. Então o tamanho do texto, 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Então a primeira coisa que eu gravo é o número 5, que é o tamanho do texto. Na sequência, eu gravo o Focus, que é o modelo em si. Então, quando for texto, eu sempre vou gravar primeiro o tamanho do texto e depois o texto que interessa. Tá certo? Isso não é necessário quando se trata de número, né? Mas o texto eu preciso fornecer essa informação antes, tá? Lembrando que o porquê vocês me perguntam na aula que eu explico a parte teórica do negócio, tá certo? Então eu vou começar aqui gravando o modelo do carro. Então, primeira coisa que eu faço é armazenar dentro da minha variável temporária, que é do tipo ANSI, né? O meu veículo 1.getModelo. Então, eu estou copiando o modelo do veículo 1 para minha variável temporária. Legal. Para poder gravar, eu tenho que saber o tamanho dessa informação. O tamanho da informação vai ser gravado em tamanho buffer. Como que eu sei o tamanho da informação, professor? No caso, o tamanho da nossa informação vai ser o length de texto. Quantos caracteres tem o modelo do meu carro? O Fox vai ter 5 caracteres, então o tamanho buffer vai ser igual a 5, recebe 5. Né?
Agora que eu tenho tamanho, então primeiro grava o tamanho do texto necessário para a função abrir que vem depois. Né? Se eu não gravar o tamanho do texto, na hora de abrir esse arquivo que eu estou salvando, vai dar problema. Então, para gravar o tamanho, a gente vai usar a variável arquivo, que manipula o nosso arquivo em disco. E a função que grava dados é o write buffer. Write buffer vai gravar uma quantidade de bytes no meu arquivo de disco, né? Então, a primeira coisa que eu vou passar no meu write buffer é o valor que eu quero gravar. O valor é o 5 que está dentro de tamanho buffer. Estou gravando o 5. O segundo parâmetro que eu preciso passar aqui é o tamanho dessa informação. Então, qual é o tamanho de tamanho buffer? Tamanho buffer armazena 5, que é o tamanho do meu texto. Mas o tamanho de tamanho buffer vai ser o tamanho de uma variável inteiro do Delphi. Que, se eu não estou enganado, né, vai ser 4 bytes. Daqui a pouco a gente confere isso na depuração do programa. Então, o meu sizeOf, eu uso um sizeOf aqui, para que ele possa retornar o tamanho dessa variável em bytes. Legal, ele me retorna o sizeOf, buffer, o tamanho em bytes desse cara, né? Agora que eu gravei o meu texto, o tamanho do meu texto, eu posso fazer uma verificação aqui, né? Olha, tamanho buffer é maior que 0, né? Se tem pelo menos um caractere de texto para ser gravado, eu gravo. Se não tiver, se o texto está em branco, está vazio, né? Não tem modelo gravado, né? Abre e fecha aspas, não tem por que eu tentar gravar alguma coisa, né? Então, o tamanho é maior que 0? É. Então, se tamanho do texto for maior que 0, gravo o texto. Se não for maior que 0, não tem texto para ser gravado. Então, arquivo write buffer. O texto, agora vem um operador especial, né? O pointer. Lembrando que isso aqui não precisa desesperar, eu vou explicar isso daqui na aula, né? Mas basicamente eu estou manipulando um ponteiro aqui porque a minha string, né, acaba sendo um ponteiro, né? Então eu estou lendo do ponteiro, eu estou lendo os dados salvos, né, e não o endereço da variável em si. Enfim, eu vou explicar isso na aula, né, para ficar mais claro. O texto que vai ser gravado e o tamanho desse texto agora não vem de um sizeOf, por causa que a string é um ponteiro. O texto vem de tamanho buffer, né? Então é um truquezinho aí para poder manipular esse ponteiro, né? Que na teoria vai fazer mais sentido para a gente, tá certo? Então pronto, toda vez que eu precisar gravar um texto, é isso que eu tenho que fazer. Primeiro, gravo o tamanho em caracteres, quantos caracteres tem esse texto. Beleza, gravei, depois eu vou lá e gravo o texto em si no arquivo, tá? Senão eu não consigo carregar isso depois, beleza? Legal. Próximo passo, vou gravar o ano do carro. Gravar o ano, se é número, é mais simples. Não interessa se é real, se é inteiro, a forma de gravar um número vai ser sempre a mesma, tá? Então, no meu caso, eu vou usar a variável número temporária, que é do tipo integer. Ano também é do tipo integer. Então, o número recebe veículo 1.getAno. E aí eu copio um valor para minha variável temporária.
Legal. Tamanho buffer agora recebe sizeOf número, para que eu possa saber quantos bytes essa variável inteiro precisa ser aloca na memória e vai alocar em disco, né? Quantos bytes vai ser usado para gravar esse valor. Legal. Dentro de arquivo, eu vou lá e gravo o meu número que tem o tamanho da variável inteira que está salvo em tamanho buffer, tá certo? Então, se é número, a forma de gravar é essa. Se é texto, a forma de gravar é essa, tá certo? Vamos fazer um teste, vamos fazer a depuração e ver isso funcionando na prática. Eu posso marcar ele aqui, mas aí eu tenho que dar o OK no salvar e voltar para cá. Não quero. Vou marcar ele aqui então. Depois que eu der o salvar lá, que ele vai trazer para mim. Então, primeira coisa, cadastra para que possa criar a instância e alocar os dados na memória. Os dados alocados, arquivo, salvar. Carregou minha caixa de diálogo, vou salvar aqui na área de trabalho com o nome de teste1.dat. Na hora que eu der o salvar, ele vai parar lá na linha que eu marquei. Parou aqui, né? Vamos fazer a depuração. Olha lá, ó. Se eu parar em arquivo, se ele trouxer para mim, ele vai mostrar que está vazio, né? Ele não está conseguindo trazer para mim aqui, vamos ver? Não. Mas eu consigo ver por aqui, ó. Inacessível. Por quê? Porque a variável foi declarada, mas a instância não foi criada. Então, na hora que eu rodar essa linha, ele vai criar a instância, gerando o arquivo para mim. Pode ver que na área de trabalho não tem um arquivo teste1.dat ainda, né? Não tem o arquivo teste1.dat ainda. Vou gerar o arquivo, olha lá, ó. Criar a instância e criar o arquivo ao mesmo tempo. Olha lá a variável arquivo agora. Não está mais inacessível. Olha o nosso arquivo recém-criado, teste1.dat. Acabou de criar o arquivo na nossa área de trabalho. Se eu der propriedades, por enquanto, o arquivo está vazio, ó, 0 bytes. Não tem nada salvo dentro dele. Beleza? De volta ao nosso programa, né? Position já está em 0, então não vai fazer diferença. Texto, não tem nada salvo dentro de texto. Ele vai pegar o valor do get modelo. Então o texto agora está valendo focus. Ele copiou lá o modelo do carro do nosso objeto veículo 1. Beleza? Legal. Tamanho buffer está valendo 0, né? Ele vai contar quantos caracteres tem em texto. Nesse caso, o tamanho buffer vai passar a valer 5, né? Um caractere para cada letra. Legal. Vai gravar esse 5 no nosso arquivo, né? É isso que ele vai fazer. Grava o 5 no nosso arquivo. Gravou o 5 no arquivo. Legal, 5 é maior que 0? É, então significa que tem texto para ser gravado. Tem texto para ser gravado? Então grava o texto. Grava o focus dentro do arquivo, que usa 5 bytes, né? 1 byte para cada caractere. Gravou o focus no arquivo, na sequência ele vai pegar o ano do veículo. O ano 2019. Aí ele vai ver quantos bytes o nosso Delphi usa para armazenar um número inteiro, né? Uma variável do tipo integer. Então o tamanho buffer, que antes valia 5, depois que ele faz o sizeOf,
ele passa a valer 4. Ou seja, toda variável do tipo integer precisa de 4 bytes da memória para poder armazenar o número. Né? Então, se eu dividir se eu pegar esses 4 bytes, eu consigo saber qual é o menor número que a minha variável integer aceita e qual é o maior número que ela aceita. Lembrando que 4 bytes, né? Eu vou ter aí cada byte 8 bits. Né? Então, 2 elevado a 8, 255. Né? 2 elevado a 16, você mais do que dobra. Você dobrou a quantidade de bits, mas você muito mais do que dobra os valores mínimos e máximos aceitos. Tá? Qualquer coisa, pega a calculadora científica. Né? Olha lá, ó. 4 bytes equivale a 32 bits. Cada byte 8 bits. Legal. Se eu pegar 2 e elevar a 32, me dá um total aí, né, de milhão, bilhão, trilhão, é isso? Né? 1000, milhão, bilhão, 4 bilhões, né? Consegui de 0 até esse número absurdo que você está vendo aí, com meus 4 bytes de número inteiro. Mas lembra que variáveis inteiras aceitam números positivos e negativos. Então metade disso vai para negativo e a outra metade vai para positivo. Então eu conseguiria ir de menos 2 bilhões e uns quebrados até mais 2 bilhões e uns quebrados. Tá certo? É essa questão dos bytes que é usado na memória, no disco, para poder salvar a nossa informação. Mas sem mais delongas, né? Então ele vai gravar um número no nosso arquivo. Pronto, voltou. Né? Vou fechar aqui meu programa. Observa que o meu arquivo ele está com 13 bytes. Por que 13 bytes, professor? 4 bytes para armazenar o número 5, que é a quantidade de caracteres do meu modelo. Mais 5 bytes para armazenar o texto, o modelo, que é focus. Então, isso já deu um total de 9. Beleza? 9 bytes só para o modelo. 4 para poder armazenar o 5, que é o total de caracteres, e 5 para poder armazenar o texto, que é o focus. Né? 1 byte para cada letra. Depois disso, ele armazenou o ano, que também é um número inteiro e que também precisa de 4 bytes. Então, 9 mais 4, 13. Então, não é coincidência, não é à toa que ele está com 13 bytes aqui. Tá? Ele salvou as duas propriedades da nossa classe, byte a byte. É isso que ele fez aqui no nosso arquivo. Se a gente mandar abrir esse cara com um editor de texto, né? Vou mandar abrir aqui o bloco de notas. Olha como aparece a informação para mim. O focus está visível, porque é texto. Né? É uma string, ele salvou caractere a caractere como sendo texto. O 5 é ilegível para a gente, porque é número. Né? O bloco de notas vai tentar converter o valor do 5, número, 4 bytes, para caractere, para 4 caracteres. Pode ver, ó, pode contar 1, 2, 3, 4. Né? E fica irreconhecível. Né? E depois, o 2019, também é número, fica irreconhecível, porque o bloco de notas não consegue lidar com isso daí. O bloco de notas é feito para trabalhar com texto, então o texto ele consegue ler. Mas os números ele bagunça pra gente, tá certo? Então, beleza, o salvar funcionou conforme a gente esperava, perfeitamente conforme a gente esperava, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima.